Daqui a pouquinho, o nosso repórter Júnior Leal, ele vai trazer mais informações sobre esse assunto, tá? Então, daqui a pouquinho, a gente vai começar o programa, então a gente vai atualizar sobre as informações dessa cadeirante que sofreu um acidente na manhã desta terça-feira, tá bom? Então, essa imagem, a gente sabe que circulou, viralizou e chocou as pessoas, né? Imagina, você tá ali na cadeira de roda, o que já é uma dificuldade. Pensa comigo. Geralmente quem é cadeirante já tem acesso, já tem dificuldade de acesso às calçadas, né? Ou não encontra rampa de acessibilidade, ou está muito longe. Enfim, isso quando as calçadas não estão ocupadas também, o que é outro assunto. E aí a gente vê essa imagem, um caso que aconteceu no bairro Bela Aurora, em Cariacica, da mulher que tentava subir a calçada quando foi atingida pelo coletivo. Ela caiu e diversas pessoas que estavam no local a ajudaram. A mulher foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o hospital. Ela já teve alta, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e a CETURB do Espírito Santo informou que lamenta o acidente e que vai notificar o consórcio operador para apurar os fatos. A empresa responsável pelo coletivo disse que fez contato com a vítima por meio da seguradora para prestar assistência necessária. Uma cadeira de rodas foi providenciada, tá, de forma temporária, até que seja fornecida uma cadeira definitiva. E quando a gente fala em acidentes envolvendo o transporte coletivo, já parou para pensar quais são os direitos dos usuários? Bora bater um papo sobre esse assunto? Aqui no estúdio eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio França. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, Sérgio. A gente sabe que acidentes, infelizmente, acontecem, né? Estamos todos sujeitos a isso, mas aí a gente vê, no caso, né, prejuízos, tanto físicos, prejuízos financeiros. E aí, de quem é a responsabilidade nessas horas? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, com a ocorrência do dano, nós temos o surgimento da responsabilidade civil da empresa que presta esse serviço de transporte coletivo. Com a responsabilidade civil, surge o dever de indenizar. Nós sabemos que o transporte coletivo de passageiros é um serviço público, mas ele é prestado por uma empresa privada, por meio de concessão ou permissão. Mesmo essa empresa privada prestando um serviço público, esse serviço tem que ser adequado, eficiente e seguro, que não foi o caso em que observamos, né, na matéria. Infelizmente ocorreu aí esse infortúnio. Nesse caso, a vítima, né, desse acidente, em decorrência de um dano que foi causado pelo motorista do transporte coletivo, ela tem o direito de ter a reparação integral dos seus danos pela empresa concessionária, ou seja, você vai englobar danos materiais, né, em decorrência de valores gastos com internação, com medicamentos, com exames, o reembolso também, a questão da compensação por danos materiais, porque sem dúvida fica um trauma, né, desse acidente que aconteceu aí com a vítima. E eventuais também danos estéticos, se ocorrer qualquer alteração ali corporal, né, em decorrência de cicatrizes e outros danos. E vale lembrar que é um serviço público e que a gente paga por ele, não paga barato, né? Então, assim, a gente está pagando, a gente quer uma segurança, a gente precisa dessa segurança. E ainda assim a gente sabe que acidentes podem acontecer, né? E agora a gente vai conversar pela internet com a Yasmin. Olha só, na semana passada, gente, ela sofreu um acidente quando estava dentro de um ônibus do Transcol. E a Yasmin, ela levou 55 pontos. Boa tarde. Explica pra gente, Yasmin, como é que foi que isso aconteceu? Boa tarde. Eu estava indo para a escola, para o curso, né? É o trajeto que eu faço toda sexta-feira de manhã. Quando a gente saiu do bairro da minha casa, a gente pegou a BR. A gente pegou a BR e foi quando aconteceu, né, o acidente. Dentro do ônibus todo mundo começou a levantar desesperado, alguma coisa ia acontecer. E aí quando eu levantei foi quando o ônibus freou e eu voltei para trás e quando a batida aconteceu. E aí na hora, como que você
ficou? O que aconteceu na hora? O que você pôde identificar da situação? Na verdade, foi muito pouco. Na hora mesmo, eu levantei num susto e acabei caindo. Foi aí que eu machuquei a minha perna nos vidros. E algumas pessoas não achavam que tinha alguém lá atrás. Porque o único menino que estava lá comigo, ele tinha ido pra frente, né? Nisso, eu comecei a gritar desesperada, porque eu vi saindo muito sangue da minha cabeça. Aí eu comecei a gritar e foi quando todo mundo veio ajudar. Você recebeu o socorro na hora? Conseguiu ter acesso a socorro? Eles chamaram a Eco 101 e eles me levaram para o hospital, onde foi feito todos os exames necessários. Só que o hospital não me passou nenhuma receita, me liberaram no mesmo dia à noite, né? Só que não me passaram receita, não me deram folha para quando eu tenho que tirar os pontos, não me deram nada. E aí agora você está, além de numa situação de recuperação, né, no momento de recuperação que você enviou fotos pra gente, você está enfaixada, né, está com pontos ainda a serem retirados, você está tendo que correr agora atrás da parte burocrática, é isso, Yasmin? Isso. Hoje eu fui prestar um boletim de ocorrência, fui fazer exame de corpo de delito, fui atrás dos documentos, né, do hospital, só que não consegui resposta, eu vou ter que esperar um mês para poder ter. E nisso vão me atrasando, né? Eu posso voltar para a escola, só que eu não posso usar calça, então o que eu vou fazer, né? A minha escola a gente só entra se tiver de calça, jeans, de preferência, e eu não posso, devido à minha perna estar machucada ainda. Então, atrasa um pouco os meus estudos, uma coisa que eu sempre coloquei em primeiro lugar na minha vida. Agora, Yasmin, você contou para mim também nos bastidores, a gente batendo um papo por telefone, você falou da dificuldade pelo momento que você e sua família estão vivendo, até mesmo para comprar remédio. E aí você precisou fazer uma vaquinha na internet? Isso. Meus amigos da escola, alguns parentes, me ajudaram, graças a Deus, agradeço muito a todos. E com isso eu consegui comprar um remédio que o meu farmacêutico, de quando eu era criança, indicou para mim. E graças a esses medicamentos eu não sinto muita dor, eu consigo dormir sem sentir muita dor, eu consigo andar. Só que é aquilo, né? Eu tenho que evitar ao máximo, devido a ainda ter pontos. Mas quando eu saí do hospital, estava infeccionado e graças ao remédio está melhorando já está secando. E isso me deixa muito bem, graças a Deus. Quanto que você gastou de medicamento até agora? R$180. Pois é, até agora. Você conseguiu juntar esse dinheiro com dificuldade através de familiares e amigos te ajudando porque você não trabalha e seus pais estão passando por um momento de dificuldade, conforme você me relatou, não é isso? Isso. E aí, continua com a gente aí na ligação, Yasmin, que eu vou repercutir esse assunto aqui com o Dr. Sérgio França, ele é advogado, especialista em direito do consumidor. Ele está falando para a gente quais são os direitos que nós, usuários, temos diante de um acidente, quando somos vítimas, né, de um acidente de um coletivo. Doutor Sérgio, nessas horas, né, a gente vê aí, ok, ela recebeu o atendimento ali pela Eco 101, foi encaminhada para o hospital, mas não saiu de lá com nenhum laudo, ela precisa comprovar isso. A empresa, né, a concessionária responsável pelo coletivo, ela precisa comprovar isso para requerer esse dinheiro. Já foram R$180 e quem está acidentado não está naquele momento de parar para pensar na parte burocrática. É um sistema que parece que não funciona muito bem na hora que a gente está sem condições de resolver, né? Isso, exatamente, Roberta. Infelizmente, né, esses infortúnios acontecem, como você bem salientou, esse serviço é remunerado por meio do pagamento de tarifa, e não é uma tarifa barata. Então, no caso de defeitos na prestação desse serviço de transporte coletivo, a empresa concessionária ela tem que prestar todo o atendimento, de acordo com o princípio da reparação integral dos danos previsto no Código de Defesa do Consumidor, tem que prestar todos os atendimentos e prestar todas as coberturas necessárias
ao consumidor que se acidentou ali e precisou eventualmente de um atendimento hospitalar, precisou de medicamentos, precisou de determinados exames. Isso já tem que estar previsto na própria atividade empresarial, que é o que a gente chama de teoria do risco-proveito. Né? A empresa, já que ela ofere lucro no mercado de consumo, prestando esse serviço de transporte coletivo, ela tem também que arcar com um ônus. Então, nesse caso, ela responde ali por eventuais falhas na prestação do serviço, independente se houve culpa ou não do seu motorista ali naquele acidente, mas como há a celebração desse contrato de consumo entre o consumidor e a empresa, ela é obrigada a ressarcir e a reparar todo e qualquer dano que foi causado ali na prestação de serviço ao consumidor. E mesmo diante de um acidente que foi registrado por câmeras de celular, de um acidente que a própria a responsável pela rodovia, né, a XCTU, prestou socorro, ou seja, tem comprovações ali, ela ainda precisa ir atrás de um laudo médico e ir lá entregar isso na empresa? É necessário isso porque esse trâmite, diante de um momento que ela está acidentada, isso dificulta. É o momento mais difícil, né, para esse consumidor aí que sofreu esse acidente. O Código de Defesa do Consumidor prevê o princípio da reparação integral também e a proteção integral dos direitos desse consumidor. Então, ele tem que produzir o que a gente chama de prova mínima. Né? Nós temos a inversão do ônus da prova, nós temos vários mecanismos que funcionam, né? Eles atuam na defesa dos interesses desses consumidores. E aí, então, o consumidor ele tem que registrar e ele tem que juntar a prova mínima. Ele vai ter aí, no caso, juntando recibos, né, de pagamentos dessas despesas médicas que eventualmente tenha tido, o boletim de ocorrência policial também, sem dúvida, é de suma importância, né, sempre registrar, principalmente em caso de acidentes com vítimas. E ela falou que registrou hoje, inclusive, a Yasmin. Sim, exato. O ideal seria registrar, né, logo que acontecesse. Nesse caso aí da Yasmin, foi um acidente do transporte coletivo com vítimas. Nesse caso, o motorista ele tem que parar ali, né? Ele tem que chamar, acionar o CIODES, né? E a Polícia Militar ela vai até o local do acidente para poder registrar essa ocorrência. Mas no caso ela foi provavelmente, né, removida aí para o sistema de saúde e ela só pôde fazer isso depois. Não há problema algum. Ela tem que juntar todas as provas que tiver ao seu alcance, né? E ela vai ter incidente ali sobre o seu caso a facilitação da defesa dos seus interesses. Olha só o comentário da Miriam Gilmar Fernandes, que participa com a gente aqui pelo Facebook. Ela conta que há 9 anos o esposo, que é padeiro, sofreu um acidente dentro do ônibus e que foi atingido por outro ônibus, né? E aí, desde então, a vida dele não foi mais como era antes, pois teve perda de parte do músculo do antebraço. Até hoje, o caso dele está na justiça e nada se resolve e a empresa não deu nenhuma ajuda. O que é possível? O que a Miriam e o esposo dela ainda podem fazer? Tem 9 anos que o caso deles aconteceu, doutor Sérgio. Nesse caso, provavelmente, em decorrência do acidente, resultou uma invalidez permanente, né, do consumidor. E aí, nesses casos, infelizmente, o consumidor nem sempre consegue solucionar essa questão consumerista administrativamente com a empresa. Mesmo a empresa tendo seguro, né, de danos a passageiros. E aí, muitos desses casos em que a questão ela é mais controvertida, ela demandaria, por exemplo, perícia médica, né, perícia no local do acidente, o consumidor acaba tendo que judicializar essa demanda. E aí, infelizmente, ele fica aí por anos a fio aguardando uma decisão do Poder Judiciário e para poder ter os seus direitos eventualmente resguardados. Olha só o comentário da Mari Souza, ela fala: Beta, boa tarde. Isso aconteceu com meu filho indo para Vitória. Ele estava na calçada esperando o semáforo fechar. Um motorista veio muito perto dele e jogou ele longe. A empresa assumiu os gastos, apenas os gastos, ela está falando, mas meu filho tem problemas no joelho. Uma pessoa que precisa de um tratamento mais a longo prazo. Essa empresa ela é responsável, igual aqui na época, a empresa arcou com os custos momentâneos. E até hoje, ele tem sequela. Se ele precisar de fisioterapia, até hoje, a empresa é responsável, doutor? Sem dúvida. A responsabilização ela é integral. Então, a empresa ela é responsável por todo e qualquer dano resultante daquele acidente consumerista, né? O princípio da reparação integral dos danos, como a gente bem mencionou. Então, a empresa ela fica responsável por toda e qualquer reparação e compensação de danos causados. Muitas vezes você tem aí danos estéticos, você tem a invalidez permanente, você tem sequelas que elas vão perdurando com o tempo, né? Então, essa assistência tem que ser integral, essa assistência prestada pela empresa de transporte coletivo. E é importante também salientar
que muitas vezes, nesse caso da senhora cadeirante, nesse caso do telespectador, por exemplo, ele ainda não tinha entrado no transporte coletivo, então ele ainda não tinha remunerado, não tinha, em tese, contratado. E nesse caso, então? Esse serviço. Pois é, muitas pessoas não sabem, mas nesse caso nós aplicamos também o Código de Defesa do Consumidor. A figura que a gente conhece como consumidor equiparado. É aquele usuário, aquela pessoa, aquela vítima, né, que sofreu determinado acidente, ali sofreu determinado dano em razão de uma empresa que presta os seus serviços no mercado de consumo. Então, mesmo essa vítima não tendo ainda entrado no transporte coletivo, não tendo contratado esse serviço de transporte, ela vai ter a facilitação da defesa dos seus interesses por meio da aplicação de todas as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. E qual é o papel do motorista nessas horas? Ele é obrigado a prestar socorro? Sim, sem dúvida. O motorista ele tem que prestar ali os primeiros socorros, né? Principalmente se tratando de um acidente com vítimas, ele tem que prestar toda a assistência necessária, ele tem que chamar, né, abrir um chamado aí para o CIODES, né, para poder registrar essa ocorrência, chamar também a assistência médica, hospitalar, né, para as pessoas que sofreram eventuais danos. E ele tem que fazer isso sob pena de responder, inclusive, a crime que é previsto no Código de Trânsito Brasileiro de omissão de socorro, né, que pode acarretar uma pena aí de detenção de 6 meses a 1 ano, além de representar também uma infração considerada gravíssima pelo Código também Brasileiro de Trânsito. A Marineide da Silva Souza também participa com a gente. Ela conta que na semana passada estava indo ao hospital do HPM quando foi descer do ônibus. O motorista saiu, arrancou com o ônibus sem esperar que ela descesse e aí ela caiu praticamente embaixo da roda do transporte. Olha isso, que perigo. E tem também, gente, o caso de uma senhora que ela caiu no Transcol e levou 3 pontos na cabeça. A filha dela, a Raquel, contou pra gente como é que foi que tudo aconteceu. Olha só. Ontem, por volta de 7 horas da manhã, a minha mãe pegou o ônibus da linha 718, em Rio Marinho, Cariacica. Quando a motorista ia sair com o ônibus, vinha uma ambulância atrás, ela foi desviar da ambulância e minha mãe acabou caindo. Minha mãe estava na roleta, foi parar no degrau da porta, onde ela machucou a cabeça, teve um ferimento, a cabeça teve que levar 3 pontos. Um machucado na costela, onde ela está sentindo bastante dor, e o olho dela acabou ficando roxo. Minha mãe tem 59 anos, a motorista deixou minha mãe na frente do PA, sozinha, e acabou falando com os pessoal da CETURB que ela deu apoio, ficando com a minha mãe no hospital, sendo que minha mãe ficou sozinha. Complicado, né? A gente imaginar que a sua mãe foi pegar um ônibus, caiu, levou um ponto, precisou ir parar no hospital. Fica complicado. Doutor, olha só, a gente tem aqui mais participações. O Júlio César Louretti, ele quer saber qual direito a pessoa tem quando ela não paga a passagem. Porque ele conta um caso aqui que acontece na linha 611, principalmente aos domingos. Ele fala que a maioria das pessoas que pegam esse ônibus aos domingos não pagam passagem, ou seja, estão burlando aí, né, o sistema. E aí, se acontece um acidente com quem não pagou a passagem? Independente da remuneração do serviço de transporte coletivo por meio do pagamento de tarifa, né, nós temos a configuração da figura do consumidor equiparado, né, como a gente falou, e aí, nesse caso, vai incidir, junto a essa vítima desse dano causado, todas as regras e princípios de defesa dos interesses desse consumidor. Então, independente de ter pago tarifa ou não, né, nós temos a reparação integral desses danos, já que essa vítima, ela foi vítima de determinado evento danoso em razão de uma empresa que estava prestando serviço no mercado de consumo e acabou causando esse dano aí a esse terceiro. E quando precisa de reparação estética? Né? Às vezes houve alguma deformação mais profunda e a pessoa precisa passar, por exemplo, por uma plástica. A empresa também é obrigada? Também, sem dúvida. Nesse caso, nós teríamos aí caracterizado o dano estético, né? Esse dano que acaba alterando, né, a composição corporal da pessoa, além do trauma, né? Psicológico também, você tem a decorrência aí do trauma físico. A pessoa vai ficar com cicatrizes aí, então a empresa tem que procurar reparar esse dano por meio de qualquer procedimento ali que possa atenuar esse dano ou mesmo conseguir reparar integralmente.
Agora, falando do caso da cadeirante que aconteceu hoje de manhã em Cariacica, muita gente se pergunta, né, a respeito dela estar ali, parada na rua, aguardando o ônibus e não na calçada, que é conforme a gente acompanha aí na imagem. A gente não podemos afirmar, inclusive daqui a pouco a gente deve entrar com o repórter Júnior Leal, diretamente ali do local, para a gente saber como que é a acessibilidade nesse espaço, né? Porque até então, nessa imagem, a gente não vê nenhuma rampa por perto, tá? Nenhuma rampa por perto, mas essa questão da acessibilidade, essa falta da rampa de acesso, se essa cadeirante quiser, ela também pode entrar com uma ação contra a prefeitura, Sérgio? Sem dúvida. A questão da acessibilidade é um direito social, né, de todo e qualquer cidadão, todo e qualquer munícipe, principalmente da pessoa com deficiência que precisa disso, né, para poder se locomover, para exercer os seus atos da vida civil aí de forma irrestrita. Então, no caso concreto, se ficar constatada a ausência de acessibilidade daquele local por uma culpa, né, por uma omissão da municipalidade, ela teria sim também, de acordo com a responsabilização objetiva, a responsabilidade civil em indenizar esse munícipe. Olha só, o Peterson Jean participa com a gente e ele conta o que aconteceu com ele. Ele fala que em novembro do ano passado aconteceu um acidente com a cadeira de rodas dele que foi quebrada no ônibus. Ele conta pra gente o que fez, o BO, tirou foto e a seguradora falou em consertar. E nada de trocar a cadeira dele. Teve problemas de saúde recente e não conseguiu resolver nada. O que ele deve fazer? O que ainda pode ser feito nesse tipo de caso aqui? Justamente na ocorrência de danos materiais, né, nós temos aí a subtração de bens materiais com furtos e roubos no interior de transporte coletivo e também determinados acidentes ali que acabam causando determinado dano material aos usuários, né, ali do sistema. Muitas vezes os usuários não conseguem solucionar administrativamente esses problemas com as empresas concessionárias, né, elas se recusam a ressarcir esses danos materiais, com base em teses, né, de excludente de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, né, caso fortuito ou força maior. Mas nesse caso, pelo princípio da reparação integral, o consumidor, comprovando a ocorrência desses danos materiais, ele tem o direito de ser ressarcido de todo e qualquer eventual dano material ocorrido no interior do transporte coletivo. Olha, a gente está até agora falando aqui de dano material, dano físico. Já parou para pensar também no impacto que isso traz para a vida da pessoa? Deixa eu voltar a falar com a Yasmin, porque ela relatou para mim que ficou até traumatizada quando precisa pegar ônibus novamente para se deslocar para algum local. É verdade, Yasmin? Sim. Infelizmente, né, a minha família não tem condições de comprar um carro. E aí eu e meu pai, a gente estava pagando Uber, né, pedindo dinheiro emprestado para alguns amigos dele para conseguir sair comigo para fazer exames. E a gente tem até uma amiga nossa que ajudou bastante a gente. Só que agora eu tive que voltar a andar de ônibus. Então eu fecho meu olho e falo, tipo, Deus, por favor, que não aconteça nada. E aí, esses danos psicológicos, né? Esses traumas Sim. que ficam. Olha só, você contou que agora está precisando pagar pelo transporte de aplicativo, já precisou de R$180 para comprar os remédios. Esses danos, doutor Sérgio, como que fica esses danos psicológicos? A empresa também tem que ressarcir? Sim, esses danos eles também têm que ser compensados ao consumidor que sofreu esses danos aí em decorrência dessa falha na prestação de serviço. O trauma nesses casos é inegável, né? Porque ninguém contrata o serviço de transporte de passageiros ali achando que vai sofrer determinado dano ali, sofrer um acidente. E nós temos nesse contrato de transporte a chamada cláusula de incolumidade. Então, assim, como sendo uma obrigação de resultado, a empresa concessionária ela tem a obrigação de levar o consumidor do início ao seu destino ali em segurança. Não cumprindo essa cláusula de incolumidade, ela tem que ressarcir e tem que compensar todo e qualquer dano, principalmente esses de natureza moral aí, que serão perquiridos, né, em sede judicial. Gente, agora a gente vai acompanhar a história da Tatiane Maia, que ela foi atropelada por um ônibus do Transcol na saída do terminal de Carapina. E, infelizmente, ela perdeu a perna. Ela teve que voltar para o hospital e gravou um vídeo sobre a situação que ela está agora. Olha só. Estou internada de novo, tô com infecção na perna.
Minha perna necrosou toda. Entendeu? Estou num sofrimento grande mesmo. E sem a ajuda de ninguém. A empresa de ônibus não me procurou para poder me ofertar uma apólice de seguro. Só que ela não me procurou novamente. A Seturb, ninguém me procurou. Entendeu? Tive que resolver meus problemas sozinha. Sair pra rua sozinha, pegar o ônibus de novo, mesmo com trauma. Imagina o trauma que a Tatiane não está enfrentando. E detalhe, ela teve que parar as atividades dela para cuidar da saúde, né? Então, quer dizer, os boletos vão chegando e ela não consegue pagar as contas, por exemplo, né? Tudo isso vai somando e ela relatou aí, segundo o que ela própria disse, não está tendo nenhum suporte, doutor. Pois é, o caso da Tatiane é de uma gravidade sem precedentes, né? Ela acabou tendo que amputar um membro do corpo, então esse dano resultou em uma invalidez permanente. Nesses casos aí, ela também relatou para a reportagem que foi colocada em comunicação com a seguradora, mas depois a seguradora e a empresa concessionária acabaram cessando esses contatos. Não obstante, a concessionária do serviço público colocar o consumidor ali em contato com a seguradora, tendo esse seguro de transporte coletivo, isso não vai eximir a responsabilização da empresa concessionária em prestar toda e qualquer assistência de forma irrestrita a essa usuária, né, a Tatiane. Então, nesses casos aí, ela teve uma invalidez permanente, se ela era provavelmente aí uma profissional liberal, ela deixou de ganhar, né, deixou de aferir renda, ali teve uma queda na sua renda em razão desses dias de afastamento aí para cuidar dessa saúde, desses dias de internação. Então, nesse caso, ela teria que ter a reparação integral desses danos, também a questão da reparação pelos lucros cessantes, ou seja, aquilo que ela deixou de ganhar em decorrência desse fato aí, desse infortúnio ocorrido pelo defeito na prestação de serviço. Tá certo, doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Fale Espírito Santo, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E olha só, nós pedimos um posicionamento para a GV Bus sobre esses acidentes que nós contamos aqui para vocês, mas ainda não tivemos o retorno e o nosso espaço permanece aberto, tá joia? Bom, olha aí, agora a gente segue aqui com o programa. A gente sabe que a